Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos a clonagem do DNA, bactérias que produzem proteínas humanas e veremos também os organismos transgênicos. Nós veremos agora a clonagem do DNA. Veremos primeiro através de plasmídios de bactérias. Plasmídios são moléculas circulares de DNA menores que o cromossomo bacteriano e cuja presença não é essencial à vida da bactéria. Possuir plasmídios, no entanto, por vezes é vantajoso para a bactéria, pois essas pequenas moléculas de DNA podem conter genes responsáveis pela destruição de substâncias tóxicas, como antibióticos. Os plasmídios presentes em uma ou mais cópias na bactéria têm capacidade de se multiplicar independentemente do cromossomo bacteriano e são transmitidas às bactérias filhas por ocasião da divisão celular. Aqui nessa figura, nós temos uma representação esquemática de uma bactéria. Então, a bactéria tem uma célula procariótica. E nessa célula procariótica que ela apresenta a parede celular, membrana plasmática, citoplasma. Ela tem o cromossomo bacteriano principal, que é essencial para a sobrevivência da bactéria. Mas ela tem moléculas menores chamadas de plasmídios. Então, esses plasmídios, eles não são essenciais à sobrevivência da bactéria, mas eles podem trazer algum benefício para ela. E o ser humano descobriu como inserir genes de interesse nesses plasmídios, já que esses plasmídios podem se multiplicar independente do cromossomo bacteriano principal. Então, quando os cientistas inserem um gene no plasmídio da bactéria, cada vez que a bactéria se reproduz, vai formando uma cópia desse plasmídio, podendo gerar bilhões e bilhões de cópias de um gene específico de interesse. No início da década de 1970, os pesquisadores estadunidenses Stanley Norman Cohen e Herbert Boyer cortaram plasmídios de uma bactéria em um ponto específico, com enzimas de restrição, e emendaram nesse DNA plasmidial um segmento de DNA de outro organismo. O corte foi feito com endonucleases de restrição e as emendas com enzimas bacterianas denominadas ligases. Então, esses pesquisadores, o Stanley Norman Cohen e o Herbert Boyer, eles descobriram uma maneira de cortar o DNA do plasmídio e colar um segmento de DNA de outro organismo. Dessa forma, eles conseguiram introduzir no plasmídio da bactéria segmentos de DNA provenientes de outro organismo. Então, dessa forma, eles poderiam inserir um gene de interesse médico, né, de interesse farmacêutico, no plasmídio da bactéria. E quando essas bactérias se reproduzissem, elas iriam produzir milhões e bilhões de cópias desse segmento de DNA. Então, isso foi muito importante para a clonagem do DNA, essa descoberta que eles fizeram. O resultado dessa engenharia molecular foi um plasmídio recombinante, ou seja, o DNA do plasmídio unido a um DNA de outra procedência. O plasmídio recombinante foi então incorporado por bactérias vivas, procedimento conhecido como transformação bacteriana.
o que possibilitou testar sua capacidade de se multiplicar em células vivas. As bactérias transformadas multiplicaram-se normalmente, originando cópias idênticas. As experiências mostraram que o plasmídio recombinante multiplica-se normalmente na bactéria que o incorpora, transmitindo-se às bactérias filhas. Assim, a partir de uma única célula bacteriana transformada pelo plasmídio recombinante, pode-se obter clones constituídos por bilhões de bactérias idênticas, cada uma com uma ou mais cópias do DNA recombinante incorporado. Moléculas de um DNA recombinante obtidas na multiplicação bacteriana constituem um clone molecular, e por isso a metodologia para multiplicar DNA dessa maneira é denominada clonagem molecular. Então, as bactérias elas têm essa capacidade de adquirir DNA presente no meio, que é a transformação bacteriana. Então, os cientistas descobriram a forma de inserir um DNA de interesse que se quer fazer a clonagem em um plasmídio bacteriano. E em contato com as bactérias, elas acabam se transformando e adquirindo esse plasmídio com segmentos de DNA de outro organismo. Como as bactérias se multiplicam rápido, se reproduzem rápido, isso produz bilhões e bilhões de cópias desse material genético, desse segmento de DNA. Então, através da multiplicação do DNA da bactéria, da reprodução bacteriana, se cria um clone molecular, né? Porque está se criando cópias desse segmento de DNA. E essa técnica ficou conhecida como clonagem molecular, que uma das formas de fazer essa clonagem é através das bactérias, né? Dos plasmídios das bactérias. Aqui nessa figura, nós vemos uma representação esquemática da técnica de clonagem molecular em plasmídio bacteriano. A bactéria hospedeira multiplica-se originando um clone com cópias de DNA introduzido. Então, o que é que eles fazem? Através da endonuclease de restrição, os cientistas conseguem cortar o DNA em lugares específicos. Então, eles cortam o DNA do plasmídio bacteriano em um lugar específico. E também cortam o DNA de outro organismo de interesse que se quer inserir no plasmídio, também com endonuclease de restrição. E através de outras enzimas bacterianas chamadas de ligase, eles conseguem emendar o segmento de interesse no plasmídio da bactéria. Aí esse plasmídio passa a possuir o segmento que foi introduzido. Depois os cientistas conseguem introduzir esse plasmídio na bactéria, que será hospedeira, através da técnica do fenômeno da transformação bacteriana. Então, a bactéria adquire esse plasmídio com DNA introduzido, DNA de interesse introduzido. Ocorre a multiplicação dos plasmídios recombinantes e a divisão da bactéria. Então, cada vez que a bactéria se reproduz, ela está produzindo cópias desses plasmídios, porque os plasmídios conseguem se multiplicar de forma independente do cromossomo bacteriano, produzindo bilhões e bilhões de cópias. Então, através dessa técnica, dessa forma de introduzir DNA em plasmídios de bactérias, consegue fazer a clonagem de um DNA de interesse bilhões e bilhões de vezes, graças à grande capacidade de reprodução das bactérias. Outra forma de realizar a clonagem de DNA é através de vírus bacteriófagos. Esses vírus bacteriófagos, eles se multiplicam em bactérias. São vírus que são parasitas de bactérias, então eles conseguem introduzir o seu material genético na bactéria e eles se multiplicam.
Um bacteriófago, ele apresenta um envoltório de proteína que possui duas peças principais, uma cabeça e uma cauda, né? Ele tem uma estrutura bem peculiar. Eles têm a cápsula de proteína é bem de uma forma bem específica, né? Tem uma parte que é a cabeça, outra a cauda. No interior da cabeça encontra-se compactada uma longa molécula de DNA de cadeia dupla, que é o cromossomo do fago, né, do bacteriófago. Quando ele encontra uma bactéria que lhe serve de hospedeiro, esse bacteriófago ele se adere à parede bacteriana por meio de ligantes presentes em sua cauda. Em seguida, ele perfura a parede da bactéria e injeta nela o seu DNA. A cabeça e a cauda do fago não penetram na célula, então ele insere apenas o seu DNA, né, o seu material genético, o seu DNA. Quando esse DNA entra na célula bacteriana, ele começa a se multiplicar, produzindo dezenas de cópias idênticas ao DNA original do vírus bacteriófago. Ao mesmo tempo, o DNA do vírus comanda a síntese de proteínas virais. Após algum tempo, em certos casos não mais do que 20 minutos, a bactéria infectada arrebenta, liberando dezenas de novos fagos. Então, os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias e eles introduzem o seu DNA no interior da bactéria. O vírus mais utilizado como vetor para a clonagem molecular é um bacteriófago chamado Lambda, que é um dos bacteriófagos mais conhecidos do ponto de vista genético. Ou seja, esse vírus ele foi muito estudado e se conhece bastante a genética desse vírus. Todos os genes desse fago estão mapeados em seu cromossomo e se conhece a sequência exata em que cada um deles entra em atividade após a introdução do DNA viral na bactéria hospedeira. Esse vírus, o fago lambda, tem genes que são essenciais, que são indispensáveis à sua multiplicação, e genes que não são essenciais, cuja presença é dispensável à reprodução viral, ou seja, ele não precisa ter esses genes, os não essenciais. Os genes essenciais localizam-se nas pontas do cromossomo do vírus e são responsáveis pela produção das proteínas do envoltório viral, das proteínas que atuam na duplicação do DNA viral e das enzimas de empacotamento do DNA e de algumas outras proteínas importantes. Os genes não essenciais localizam-se na região mediana do cromossomo viral e estão envolvidos em processos de recombinação entre moléculas de DNA, não interferindo na multiplicação do vírus. Então, o vírus tem genes que são essenciais, que não podem ser removidos do seu DNA, e tem genes que não são essenciais, que podem ser retirados do seu DNA sem afetar a multiplicação do vírus. Aqui nessa figura está mostrando como é que ocorre a introdução do DNA de interesse no vírus bacteriófago. Primeiro ocorre o corte e eliminação de pedaços do DNA viral. Então, aquele gene do vírus que não é essencial para a sua multiplicação, ele pode ser retirado, que não vai afetar a multiplicação do vírus. Então, ele é cortado com as enzimas de restrição e ele é removido. O DNA humano de interesse, que se quer introduzir no DNA viral, também é cortado com enzima de restrição. Através das enzimas ligases, o DNA de interesse é emendado junto com o DNA do vírus, o DNA viral. Depois, esse DNA viral ele é associado com proteínas
e ele forma uma partícula viral recombinante com DNA de interesse. Essa partícula viral, ela consegue infectar uma bactéria, já com esse DNA recombinante que foi introduzido, que pode ser o DNA humano. Aí esse vírus recombinado, ele infecta a bactéria. Quando ele infecta a bactéria, o material genético do vírus se multiplica no interior da bactéria, originando novos vírus e novas cópias do material genético viral, com o DNA de interesse que foi introduzido, junto com o DNA viral. Esse conhecimento possibilitou o uso dos vírus bacteriófagos do fago lambda como vetor de clonagem molecular. Nesse caso, a região mediana do cromossomo viral, na qual se localizam os genes não essenciais, é removida e substituída por um segmento DNA de qualquer outro organismo. O DNA recombinante formado é encapsulado por proteínas virais, originando uma partícula viral capaz de infectar e se multiplicar em bactérias hospedeiras. Assim, a partir de uma única partícula viral, é possível obter bilhões de partículas idênticas, cada uma delas contendo uma cópia do fragmento de DNA que foi introduzido no cromossomo do vírus. Então, através do vírus bacteriófago, também é possível fazer a clonagem molecular, porque a partir de alguns vírus com DNA recombinante que foi introduzido, DNA de interesse introduzido no DNA viral, quando esse vírus se multiplica nas bactérias, ele produz bilhões e bilhões de novos vírus que possuem cópias do DNA de interesse, junto ao DNA viral. Então, dessa forma, é possível produzir bilhões e bilhões de cópias de um DNA de interesse, através do vírus bacteriófago também. Agora nós veremos como as bactérias podem atuar como fábricas de proteínas humanas. Com o desenvolvimento da clonagem molecular, tornou-se possível isolar genes codificadores de proteínas humanas, ligá-los a plasmídios bacterianos e introduzi-los em bactérias, transformando esses micro-organismos em verdadeiras fábricas de proteínas. Estas são genuinamente humanas quanto à sequência de aminoácidos, porém, foram sintetizadas pelo metabolismo bacteriano. Então, os cientistas descobriram como introduzir um gene responsável pela produção de uma proteína humana em um plasmídio de bactéria. Quando essas bactérias são transformadas e adquirem esse plasmídio, elas se tornam capazes de produzir proteínas humanas idênticas, com a mesma sequência de aminoácidos das proteínas humanas, só que feitas por bactérias. Como essas proteínas são idênticas às humanas, elas podem ser utilizadas em tratamentos de doenças, de algum problema de saúde que necessitam dessas proteínas. Nós veremos alguns exemplos. Em 1977, a primeira empresa de biotecnologia, a Genentech, criada por Herbert Boyer e pelo empresário Robert Swanson, que viveu de 1947 a 1999, conseguiu produzir o hormônio humano somatostatina em bactérias. Esse hormônio, um oligopeptídeo com 14 aminoácidos, desempenha diversas funções em nosso corpo, como modular a produção de hormônios pancreáticos, inibir a produção de certos hormônios pela hipófise, atuar como anti-hemorrágico, etc., despertando, portanto, grande interesse farmacêutico.
Então o Herbert Boyer, esse senhor aqui, o Herbert Boyer, juntamente com o empresário Robert Sanz, criaram a empresa Genentech, uma empresa de biotecnologia, que conseguiu produzir o hormônio humano somatostatina, que desempenha diversas funções importantes no corpo humano e tem grande interesse farmacêutico. Então, essa foi a primeira empresa a conseguir produzir o hormônio humano a partir de bactérias. Nesse experimento pioneiro, um segmento de DNA formado por 60 pares de nucleotídeos, com a codificação para os 14 aminoácidos constituintes da somatostatina, foi unido a um plasmídio e introduzido em bactérias. A partir delas foram obtidos clones bacterianos que produziam o hormônio. Então eles introduziram o gene, o segmento de DNA com 60 pares de nucleotídeo responsável pela produção da somatostatina, dos 14 aminoácidos que constituem a somatostatina. Eles introduziram em plasmídio bacteriano e conseguiram introduzir esses plasmídios em bactérias. Com a reprodução dessas bactérias, foram produzidas bactérias capazes de produzir a somatostatina, um hormônio humano, né, de muito interesse farmacêutico. No ano seguinte, foi clonado o gene codificador da insulina humana, hormônio cuja deficiência no organismo está associada ao diabetes mellitus. Essa foi a segunda proteína humana a ser produzida em bactérias e teve sua comercialização para uso terapêutico aprovada em 1982. Até então, o tratamento de diabéticos era feito com hormônio extraído do pâncreas de bois e porcos, obtidos em matadouros. Apesar de a insulina desses animais ser muito semelhante à humana, ela pode desencadear problemas alérgicos. Por outro lado, a insulina produzida em bactérias transformadas é idêntica à humana e não provoca alergia, tendo substituído quase completamente a insulina de origem não humana. Hoje, diversas proteínas humanas comercializadas como medicamentos são produzidas a partir de clones bacterianos. Então, além da somatostatina, também foi possível produzir a proteína humana, insulina, o hormônio insulina, que também é uma proteína, a partir de bactérias geneticamente modificadas, onde o gene codificador da insulina foi inserido em plasmídios de bactérias. E quando esses plasmídios foram adquiridos pelas bactérias, elas se tornaram capazes de produzir insulina humana. Como essa insulina produzida pelas bactérias é idêntica à humana, ela não provoca alergia e é utilizada no tratamento do diabetes mellitus, que é um tipo de diabetes em que a pessoa produz uma quantidade de insulina insuficiente e necessita receber injeções de insulina. Então essa biotecnologia, né, de produzir insulina a partir de bactérias geneticamente modificadas foi muito importante e possibilita o tratamento de muitas pessoas que têm diabetes mellitus com essa insulina produzidas por bactérias idêntica à insulina humana. Aqui nessa figura nós vemos uma representação esquemática da clonagem do gene da insulina humana. Primeiro, o DNA humano é ligado ao plasmídio. Então, o gene responsável pela insulina, a sequência de nucleotídeos, que, que, que é o gene responsável pela insulina, ele foi introduzido em plasmídios de bactérias e emendados com enzimas ligases. Esse plasmídio recombinante
com o gene da insulina foi introduzido em bactérias hospedeiras. Essas bactérias hospedeiras adquiriram o plasmídio e esse plasmídio se multiplicou na célula bacteriana. Esse plasmídio, dentro da bactéria, começou a produzir insulina humana. Então, a insulina humana é produzida por essas bactérias, já que nos plasmídios delas existe o gene da insulina. Então, essas bactérias elas produzem insulina humana. Essa insulina humana é então extraída dessas bactérias, é purificada e pode ser utilizada no tratamento do diabetes mellitus, daquelas pessoas que necessitam tomar injeções de insulina. Como essa insulina é idêntica à humana, ela não provoca alergias e é utilizada no tratamento de muitas pessoas que têm o diabetes mellitus. Agora nós veremos os organismos transgênicos. Organismos portadores de DNA de outra espécie, como as bactérias utilizadas na produção de proteínas humanas medicamentosas, são chamados transgênicos, pois foram gerados pela transferência de material genético de outra espécie ou transgenia. Então, os organismos transgênicos são organismos geneticamente modificados que recebem um segmento de DNA proveniente de outra espécie. Então, são organismos transgênicos. As técnicas de manipulação do DNA possibilitaram a transferência de genes também entre organismos eucarióticos, como animais e plantas. Então, no caso das bactérias produtoras de insulina e somatostatina, são organismos procarióticos. Mas as técnicas de manipulação de DNA também permitem a transferência de gene entre organismos eucarióticos, como animais e plantas. Os geneticistas têm produzido transgênicos de interesse. Nesse contexto, popularizou-se a expressão organismo geneticamente modificado, OGM, como sinônimo de transgênico. Então, hoje em dia, existem organismos eucarióticos também transgênicos, né? Como, por exemplo, espécies de interesse na agricultura, como milho transgênico, soja transgênica. Tem também animais transgênicos, como, por exemplo, salmão transgênico, que ele cresce mais rápido do que o salmão, do que o salmão selvagem, né? Então, hoje em dia, existem diversas espécies de animais e plantas transgênicos. Geralmente são espécies de interesse econômico, né? Que essa espécie transgênica ela pode trazer algum benefício do ponto de vista econômico. Aqui nessas figuras, nós vemos alguns exemplos de organismos transgênicos, né? A soja transgênica, ela é muito utilizada no Brasil e em outros países. Por exemplo, no Brasil, a maior parte da soja produzida no nosso país é soja transgênica. Porque a soja transgênica, como ela é resistente ao Roundup, que é um herbicida que mata outras espécies de plantas, ela se torna uma variedade de soja muito produtiva. Então, a maior parte da soja produzida no Brasil é soja transgênica. Tem também o milho transgênico, que ele é resistente à lagarta. Então, o milho transgênico tem um gene que produz uma proteína e essa proteína mata a lagarta. Então, esse milho ele é resistente à lagarta que se alimenta do milho. Temos também o salmão transgênico. É uma variedade de salmão geneticamente modificada que ela cresce mais rápido do que o salmão normal, né? Ela cresce mais e mais rápido que o salmão
selvagem, né? Então, permite uma produção mais rápida e mais lucrativa para os produtores. Tem também os mosquitos transgênicos, que são mosquitos geneticamente modificados, que têm como função ajudar a combater os mosquitos selvagens, né? Esses mosquitos geneticamente modificados, muitas vezes eles são estéreis e eles passam a competir com os mosquitos selvagens que são férteis e dessa forma ajudam a combater os mosquitos, né? Já que os mosquitos transmitem diversas doenças. Então aqui nós temos alguns exemplos de organismos transgênicos, que são geneticamente modificados. Os transgênicos são hoje indispensáveis em diversos estudos acadêmicos que visam compreender melhor a estrutura e o funcionamento dos seres vivos. Eles têm sido também uma importante ferramenta na área de melhoramento genético, permitindo a geração de novas linhagens de animais e de plantas potencialmente mais lucrativas, como soja resistente a herbicidas e milho e algodão resistentes a pragas. Então, através da biotecnologia e da tecnologia do DNA recombinante, hoje em dia é possível produzir variedades de animais e plantas transgênicos, que muitas vezes essas variedades são mais lucrativas. Podem ser, como no caso da soja, resistente a herbicidas, e como no caso do milho e do algodão, resistentes a pragas, permitindo que plantações com essas variedades acabem sendo mais lucrativas do que as variedades selvagens. O problema é que a introdução dessas variedades transgênicas, ela pode afetar as variedades selvagens, mas do ponto de vista econômico, as variedades transgênicas acabam trazendo mais lucro, o que leva a muitos produtores agricultores a utilizarem variedades transgênicas em suas propriedades, em suas plantações. Agora nós veremos como são produzidos animais transgênicos. O primeiro transplante bem-sucedido de genes entre animais foi realizado em 1981. Fragmentos de DNA de coelho contendo um gene para a hemoglobina foram injetados em células-ovos de camundongo. Alguns dos camundongos originados desses zigotos tinham hemoglobina de coelho em suas hemácias. Portanto, o DNA injetado no ovo incorporou-se a um cromossomo e foi transmitido de uma geração de células para outra, durante as mitoses ocorridas no desenvolvimento do animal. Quando os camundongos transgênicos foram cruzados, o gene de coelho incorporado ao seu genoma foi transmitido de geração em geração, segundo as leis básicas da herança genética. Então, esse foi o primeiro caso de sucesso de transplante de genes entre animais, onde o gene responsável pela produção da hemoglobina de coelho foi introduzido em camundongos, e esses camundongos passaram a possuir a hemoglobina de coelho e conseguiram também passar aos seus descendentes. Então foi o primeiro exemplo de sucesso no transplante de um gene de uma espécie de animal para outra. Na produção de transgênicos de mamíferos, geralmente são utilizadas células-ovo geradas por fecundação in vitro, processo em que óvulos retirados das fêmeas são colocados em um líquido apropriado contendo espermatozoides. O processo da fecundação é acompanhado ao microscópio, e segmentos do DNA que se deseja incorporar são injetados na célula-ovo recém-formada. A microinjeção
é feita com uma finíssima agulha de vidro acoplada a uma aparelhagem de micromanipulação. Os embriões originados são implantados no útero de fêmeas, no qual se desenvolvem. Então, a célula-ovo é a primeira célula que se forma após a fecundação, também chamada de zigoto. Então, para produzir transgênicos de mamíferos, geralmente se utiliza a célula-ovo, né? Logo após essa célula-ovo ser originada após a fecundação, os cientistas introduzem o segmento de DNA que se quer introduzir naquela espécie, né? Através de uma finíssima agulha de vidro, com um equipamento de micromanipulação. Em geral, uma ou mais moléculas do DNA injetado incorporam-se aos cromossomos da célula-ovo e são transmitidas às células filhas, quando o zigoto se divide. Assim, todas as células do indivíduo conterão o DNA transplantado. Quando o organismo transgênico se reproduzir, os genes incorporados serão transmitidos à descendência, como qualquer outro gene. Então, como esse gene de interesse é introduzido na célula-ovo, que é a primeira célula de um organismo, então, a partir do momento que essa célula-ovo adquire esse gene e se reproduz, todas as células daquele organismo vão ter o gene que foi introduzido. Então, todo o organismo vai passar a apresentar aquele gene. E quando esse organismo transgênico se reproduzir, ele vai passar os genes para os seus descendentes. Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática das etapas de produção de ratos transgênicos. O DNA geralmente é injetado no núcleo originado do espermatozoide pronúcleo masculino, antes de sua fusão com o núcleo do óvulo pronúcleo feminino. Então, os cientistas, para poder introduzir um gene de uma espécie em outra, no caso dos mamíferos, como por exemplo os ratos, primeiro eles colocam o DNA recombinante com o gene que se quer introduzir no organismo em um equipamento de micromanipulação, né? Onde vai ser realizada uma injeção do DNA recombinante no núcleo do espermatozoide. Então, assim que o espermatozoide consegue penetrar no óvulo, ele perde o flagelo e um pronúcleo se origina no citoplasma do óvulo, né? O pronúcleo do espermatozoide é o núcleo contendo o DNA que estava presente no espermatozoide, porque ao entrar no óvulo, o espermatozoide perde a sua membrana, perde o seu flagelo e fica apenas o pronúcleo do espermatozoide, contendo o DNA desse espermatozoide. Então, é injetado o DNA recombinante de interesse no núcleo do espermatozoide. Quando o núcleo do espermatozoide se juntar com o núcleo do óvulo, então vai formar o núcleo diploide, né, contendo o DNA proveniente do óvulo e do espermatozoide. Então, também irá se formar a célula-ovo, né? A célula-ovo já com esse material genético que foi introduzido junto ao material genético que se originou do espermatozoide e do óvulo. Essa célula-ovo é injetada no útero de uma rata. Nesse exemplo, que foi feito com rato, então essa célula-ovo foi introduzida no útero de uma rata. No útero dessa rata, os embriões se desenvolveram e ela funcionou como uma mãe de aluguel. No final do processo, no final da gestação,
haviam filhotes recém-nascidos cujos cromossomos podem conter o gene de interesse. Então é assim que se faz a introdução de um gene de outra espécie em um mamífero, né? Através dessas técnicas de micromanipulação, onde é inserido o DNA de interesse de outra espécie, juntamente com o DNA da espécie que irá receber esse gene, né? Então é um exemplo de produção de organismo transgênico em mamíferos. Agora nós veremos como são feitos transgênicos entre animais e plantas. A manipulação genética de plantas é relativamente mais fácil que a de animais, pois é possível obter uma planta completa a partir de uma única célula vegetal geneticamente transformada. O plasmídio da bactéria Agrobacterium tumefaciens, capaz de se integrar com facilidade a cromossomos de plantas, tem sido muito utilizado como vetor de clonagem. Outra técnica empregada para a introdução de DNA estranho em células vegetais é a biobalística, que consiste no bombardeamento de células de uma planta com micropartículas de tungstênio recobertas de DNA contendo o gene de interesse. As micropartículas penetram na célula vegetal, na qual o DNA se libera e migra para o núcleo celular, incorporando-se aos cromossomos. Pela ação de hormônios, as células vegetais são então induzidas a se multiplicar e a originar novas plantas. As que incorporaram o DNA estranho produzem plantas transgênicas. Então, com as plantas é mais fácil, porque uma única célula vegetal pode ser induzida através de hormônios a se multiplicar e dar origem a nova planta. É utilizado para fazer o transgênico em plantas a bactéria Agrobacterium tumefaciens ou então a biobalística, em que são bombardeados micropartículas de tungstênio com o DNA de interesse. Um exemplo emblemático de transgenia em vegetais foi a introdução de um gene de vagalume em uma planta de tabaco. O gene inserido na planta tinha informação para a síntese da luciferase, enzima que catalisa a reação química produtora de luz, a bioluminescência, que os vagalumes utilizam para atrair parceiros na fase de acasalamento. O gene da luciferase do vagalume foi introduzido em um plasmídio e clonado em bactérias. Desse modo, obteve-se grande quantidade de cópias do gene, que, depois de purificado, foi injetado em células da planta do tabaco. Com a técnica de cultura de tecidos vegetais, bem conhecida dos botânicos, obteve-se uma planta completa a partir de uma única célula transformada. O gene da luciferase do vagalume havia se incorporado a um dos cromossomos da planta e foi transmitido a todas as suas células. Ao ser regada com luciferina, substância sobre a qual age a luciferase, a planta de tabaco transgênico passou a emitir uma tênue luz esverdeada. Então esse é um exemplo de introdução de um gene de animais em uma planta, né? Onde foi utilizada a bactéria Agrobacterium tumefaciens para poder inserir o gene nessa planta, né? E quando a planta adquiriu esse gene, ela passou a possuir a enzima luciferase. Quando regada com a luciferina, a enzima luciferase realizava o fenômeno da bioluminescência, produzindo uma luz esverdeada, né? Uma tênue luz esverdeada. Aqui nessa figura nós vemos como é que eles conseguiram introduzir o gene do vagalume, da luciferase, na planta. Primeiro,
eles inseriram o gene nos plasmídios da bactéria, né? Eles inseriram o gene no plasmídio da bactéria, o gene da luciferase, para poder multiplicar, fazer a clonagem molecular e multiplicar esse gene. Depois, eles conseguiram introduzir o DNA recombinante na célula do tabaco, né? Essa planta foi induzida pelo processo de cultura de tecidos através de hormônios vegetais, e uma única célula transformada deu origem a uma planta. E essa planta possuía o gene para a enzima luciferase. Então, um gene do vagalume da luciferase foi introduzido na planta do tabaco. Quando essa planta era regada com a luciferase produzia uma reação química produzindo o fenômeno da bioluminescência, onde ela produzia uma tênue luz esverdeada. Agora nós veremos alguns exemplos de transgênicos na agricultura. Nos últimos anos, transgênicos de plantas tornou-se amplamente conhecidos por grande parte da população, principalmente em virtude das polêmicas sobre o plantio de certa variedade transgênica de soja. Essas plantas receberam um gene bacteriano que confere resistência a determinadas substâncias herbicidas, utilizadas para matar ervas daninhas que crescem nos campos de cultivo. Com isso, os agricultores podem empregar herbicidas que eliminam todas as outras plantas, menos a soja transgênica, o que diminui o trabalho de limpeza do campo de cultivo. Além disso, sem as plantas competidoras, a produtividade da lavoura de soja aumenta. Então, os cientistas inseriram na soja um gene que confere resistência aos herbicidas, como por exemplo o Roundup. Então, os agricultores podem utilizar herbicidas na plantação que ele mata as outras plantas e não mata a soja, favorecendo a plantação de soja. Como não tem outras plantas para competir, a lavoura de soja acaba produzindo mais e sendo mais lucrativa. Outro exemplo de planta transgênica muito comercializada atualmente é uma variedade de milho, o milho BT, que tem incorporado em seu genoma um gene da bactéria Bacillus thuringiensis, utilizada na agricultura como pesticida biológico. Com a incorporação desse gene, as células do milho passam a produzir uma substância tóxica para os insetos, porém inofensiva para os vertebrados. O cultivo dessa variedade de milho permite uma drástica redução no uso de defensivos agrícolas para o combate de insetos praga. Então, esse gene que foi introduzido no milho, ele produz uma proteína que mata a lagarta. Então, quando a lagarta vai comer o milho transgênico, ela ingere essa proteína tóxica para os insetos e ela acaba morrendo, permitindo que não precise utilizar muitos agrotóxicos na lavoura, né? Diminuindo os gastos com agrotóxico e tornando-a, de certa forma, mais favorável, né? Mais benéfica para a saúde, já que usa pouco agrotóxico. Existem algumas contradições sobre se essa proteína poderia trazer alguma alergia aos seres humanos, mas até o momento esse milho continua sendo utilizado. Os transgênicos no Brasil. A comercialização de derivados de organismos transgênicos só é liberada após inúmeros testes para comprovar sua segurança, tanto no que se refere à saúde das pessoas e dos animais consumidores, quanto ao meio ambiente. No Brasil, as atividades e os projetos que envolvem organismos geneticamente modificados e seus derivados são regulados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, criada pela Lei 11.105, de 24 de março de 2005. A CTN-Bio já aprovou o plantio comercial de diversas plantas transgênicas, entre elas a soja, o milho e o algodão, cujas áreas cultivadas aumentam ano a ano. Em 2011, 80% da soja produzida no Brasil
era transgênica. Nesse ano, alcançamos o segundo lugar no cultivo de plantas transgênicas no ranking mundial dos 29 países produtores, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Atualmente, mais de 90% da soja, milho e algodão produzidos no Brasil são transgênicos. Então, atualmente, soja, milho e algodão produzidos no Brasil, mais de 90% são transgênicos, porque essas variedades transgênicas elas permitem a obtenção de mais lucratividade, o que leva os agricultores a optarem por utilizar essas variedades transgênicas. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!